A gente sabe que desinformação está em todo lugar, né? Mas e quando ela assume uma forma nova, muito mais íntima, muito mais poderosa? Uma forma que mira não só as nossas opiniões, mas as nossas crenças mais profundas. Hoje a gente vai analisar como exatamente isso funciona. Para começar, vamos pensar nessa pergunta aqui que é bem provocadora. E se as notícias falsas não tentassem só imitar o jornalismo, mas reivindicassem uma autoridade divina? Pois é, a gente está falando de um tipo de desinformação que opera num nível completamente diferente. Então, vamos lá. Profecia ou fake news? Esse é um novo tipo de desinformação. E o primeiro passo é a gente entender o que define essa categoria tão específica e potente que estão chamando de fake news profética. Olha, o ponto crucial é o seguinte: não se trata só de uma informação que está errada, é uma estratégia pensada, deliberada. As fontes acadêmicas definem como discursos que se apropriam da linguagem da fé, sabe, da revelação espiritual, para validar certas agendas, sejam elas políticas, ideológicas ou até mesmo financeiras. E aqui está a distinção que é fundamental. A desinformação política tradicional, a gente sabe, ela pega emprestada a credibilidade do jornalismo. Mas a desinformação profética vai muito além. Ela reivindica a autoridade máxima, a voz de Deus. Isso muda completamente as regras do jogo. Mas por que isso funciona tão bem? Para a gente entender na prática, vamos olhar para o caso da comunidade adventista do sétimo dia. Assim dá para ver como a fé pode se tornar um campo bem fértil para esse tipo de manipulação. Essa citação do pastor Arilton ilustra um ponto-chave. Comunidades que têm um foco muito forte em profecias, em eventos de fim dos tempos, o que se chama de escatologia, podem ser particularmente suscetíveis. A própria identidade do grupo está ligada à interpretação de sinais, e isso pode acabar abrindo uma porta para a manipulação. E a escala do problema é enorme. Dá uma olhada nesse número, 49%. Um estudo da UFRJ revelou esse dado impressionante. Quase metade dos evangélicos entrevistados já tinha recebido notícias falsas em seus grupos religiosos. Isso mostra o quão fundo essa desinformação já penetrou nesses espaços de confiança. Ok, agora que a gente já entendeu o que e o porquê, vamos para o como. Como exatamente essas mentiras digitais são construídas para manipular? Qual é a anatomia delas? O pastor Michelson Borges toca num ponto nevrálgico da nossa cultura digital. Esse borboleteio cognitivo, adorei o termo, é o hábito de pular de um conteúdo para o outro, sem se aprofundar. Isso cria a vulnerabilidade perfeita. As pessoas ficam menos inclinadas a analisar criticamente aquilo que consomem. E olha, não é um processo acidental, é um sistema. Primeiro, o conteúdo explora emoções primárias, como o medo. Segundo, os algoritmos das redes sociais promovem esse tipo de conteúdo, criando bolhas onde só se ouve a mesma coisa. Terceiro, o sensacionalismo gera engajamento, o que amplifica ainda mais a mensagem. E por fim, esse ciclo vicioso acaba radicalizando as visões e isolando as pessoas. Isso tudo nos leva a um conceito bem importante, a economia do medo. A ideia é de que o alarmismo, o pânico, eles não são só efeitos colaterais. Eles são, na verdade, a própria mercadoria. O pastor Rafael Rossi usa uma metáfora poderosa aqui. Esse sensacionalismo profético atua como um cavalo de Troia. Ele cria divisão interna e, o que é mais crucial, desvia o foco das pessoas. Em vez de um preparo espiritual genuíno, elas ficam obcecadas com sinais e conspirações. E os danos são reais, viu? Essa estratégia gera expectativas que, quando não se cumprem, podem levar à desilusão, à perda de fé. Além de desviar a atenção, ela desgasta a credibilidade das instituições e, no fim, prejudica a jornada espiritual das pessoas. Diante desse cenário todo, a solução não é mais medo, é preparo. Então, como a gente pode construir um antídoto? A resposta está em transformar a educação midiática numa habilidade essencial para a fé moderna. O nome formal para esse antídoto é Alfabetização Midiática e Informacional, ou AMI, e segundo a Unesco, não é só saber identificar uma mentira, é todo um conjunto de habilidades para a gente poder interagir com a informação de forma crítica, consciente e, muito importante, ética. Eu gosto muito dessa analogia do Rogério Cristofoletti. A educação midiática não é uma lista de proibições, mas uma caixa de ferramentas. Ela nos capacita, nos dá os instrumentos para a gente mesmo desmontar a desinformação e construir nosso próprio entendimento de forma segura. E o que tem nessa caixa de ferramentas? Basicamente, são hábitos práticos. Primeiro, buscar as fontes oficiais da igreja ou da organização. Segundo,
Desconfiar daqueles conteúdos que apelam muito para o medo ou para a raiva. Terceiro, sempre perguntar: qual é o contexto original disso aqui? Quarto, aquela regra de ouro: verificar antes de compartilhar. E talvez o mais importante, trocar a rolagem superficial pelo estudo mais aprofundado. E para a gente encerrar, fica uma reflexão. O que a gente analisou aqui no contexto da fé é, na verdade, um desafio universal. A verdadeira questão é: no mundo digital de hoje, como cada um de nós pode proteger aquilo em que mais acredita da manipulação, seja qual for essa convicção?